terminamos hoje com mais uma entrevista maravilhosa, né? Tenho o prazer aqui de receber com vocês aqui o Demétrio Panarotto, ele que é organizador de um projeto que faz você pensar. Olha que interessante, gente! Um projeto que faz você sair um pouquinho do seu imediatismo, né? E é um sarau literário. Para que melhor, gente? Para que coisa melhor? Faz você viajar, né? Viajar e ir um pouquinho além do imediatismo atual, da nossa sociedade líquida, não é mesmo? E eu tenho o prazer aqui de ter o Demétrio Panarotto, ele que é organizador do projeto Quinta Maldita, invasão, que invade hoje Florianópolis. Está invadindo o estado todo, na verdade, mas hoje chegou para invadir Florianópolis, hoje, dia 5. E eu agradeço a presença do Demétrio, dou boas-vindas, Demétrio, seja muito bem-vindo aqui ao Ponto P. Eu que agradeço o espaço, um prazer estar aqui, um prazer conversar com vocês. Bora lá para falar um pouco sobre o Quinta Maldita, então. Pois é, bora lá, porque o povo está se perguntando que nome é esse, que projeto é esse. Eu adiantei pouquinha coisa aqui, porque eu também quero saber do especialista, né, para nos explicar que projeto é esse. Bora lá, então. Assim, o Quinta ele começou em 2017 em Florianópolis, certo? Ou seja, a gente já faz os saraus desde 2017. Já são mais de 150 edições. Então, nós tivemos todo um percurso inicial que, como projeto inicial, ele se alternava com o sarau presencial e com um podcast, principalmente para, no sarau presencial, se relacionar com a literatura, com a poesia que estava sendo produzida, que está sendo produzida no Estado, e naquele do podcast, para se relacionar também com aquilo que está sendo feito em outros estados brasileiros. E aí, durante a pandemia, ele acabou ficando muito mais focado no podcast, certo? E aí, depois da pandemia, nós retomamos o projeto dos saraus. Então, desde 2017 na estrada, já realizamos em Santa Catarina, além de Florianópolis, várias cidades naquele momento, Porto Alegre no Rio Grande do Sul e São Leopoldo no Rio Grande do Sul também, e especificamente o Quinta Maldita Invasão é um projeto para circular nas 6 regiões do estado, percorrendo 2 cidades de cada uma dessas regiões. Então, nós já estivemos semana retrasada em Concórdia e Chapecó, lá na região oeste. Semana passada, na quarta-feira, nós fizemos aqui em São José, né, na Grande Florianópolis. No fim de semana, fizemos Urubici, fizemos Lages. Sempre numa tentativa de contactar com aquilo que são os escritores e as escritoras locais, sabe? Fazer com que esse pessoal saia de casa, possa lá, tire os seus textos da gaveta, possa ir lá, apresentar os seus textos, conversar com a gente, dizer um pouco aquilo que anda fazendo, o que está pensando, o que está se propondo em relação àquilo que a gente pensa como sendo escrita, mas principalmente em relação à oralidade, né? Trazer esses textos na forma, né, da fala, seja da declamação, seja da leitura, seja da performance. Era isso que eu ia te perguntar, como é que é a estrutura do Quinta Maldita? Tipo, vocês escolhem o local. Sempre a partir das 19 horas, né? Nos locais. Isso. As apresentações elas estão sempre acontecendo, os saraus estão sempre acontecendo a partir das 19 horas. Aquilo que, por ser um projeto que é um prêmio da Elizabeth Anderle, né, do edital de 2022, um prêmio de incentivo à cultura, nós, como proposta, né, nós procuramos em cada uma das cidades ter um espaço que fosse ligeiramente diferente em relação ao outro. Por exemplo, assim, Concórdia é o memorial, foi o Memorial Atílio Fontana. Chapecó foi a Nossa Maloca, que é um projeto que acontece no interior do município de Chapecó. Aqui em São José foi no Teatro Saem. Em Urubici foi num barzinho, que é um barzinho que lida com produtos artesanais da região. Em Lages foi no Mercado Público. Aqui vai acontecer na rua, no Ponto Bar e Piadina, mas na calçada, né? Laguna, semana que vem, é numa livraria. Em Bituba, numa biblioteca. Balneário Camboriú numa parceria com o Sarau da Tainha, que é um sarau que já acontece há muito tempo por lá. Então, assim, dinamizando os espaços. E para cada sarau desses, né, em cada cidade dessas que aconteceu, tem um artista local que faz a arte da capa, né?
Então, ainda movimenta esse outro espaço na relação com a arte local, com a arte de cada município desses e com a relação desse município com a própria região também. Show de bola, é o regionalismo, né? Bora lá, é isso aí. O pessoal tem que se reconhecer para chegar perto, né? E Demétrio, mas assim, ó, eu chegando hoje, aonde que fica hoje o sarau? Aonde vai ser o Quinta Maldita? Vai ser na Vitor Meirelles, Centro. na rua do centro, no Ponto Bar e Piadina. Ele vai acontecer das 19 às 22 horas. Nós temos já uma quantidade de escritores e de escritoras aqui da cidade que já estão inscritos, que a gente já foram convidados para participar, e depois tem um microfone aberto para quem estiver presente e quiser apresentar seus textos também. Pois é, aí eu ia perguntar dessa estrutura. Vou chegar, é gratuito? Gratuito. Chego lá, vai ser na calçada. Se Deus quiser, não vai chover e a gente vai chegar lá. Chego lá. E daí, o que eu posso esperar? Assim, ó, primeiro, muita intensidade daquilo que são os textos, daquilo que é a escrita desses nomes hoje, eu acho que compõe um pouco o espectro, né, daquilo que é a literatura catarinense. Eu acho que ela tem uma coisa de ser muito pulsante, eu acho que tem uma coisa de uma característica que ela está no estado de Santa Catarina, assim, no fato de que cada região do estado ela é muito bem resolvida socioeconômica, né? Economicamente, principalmente, socialmente, né? Então, por exemplo, nós temos cidades que são cidades polos, né? E são cidades em que tem condições de movimentar culturalmente a cidade. Então, temos bons escritores, boas escritoras nesses vários cantos. Aquilo que vocês vão encontrar quando chegarem lá, principalmente, é um foco na escrita autoral do estado de Santa Catarina. Claro que vai ter espaço também para alguém, né, que gosta de ler um poema de um outro autor, de uma outra autora, mas o foco é na escrita contemporânea catarinense, né? Então, na escrita e em alguns momentos, por exemplo, assim também na questão musical. Por exemplo, o Sarau de Lages, ele foi muito mais focado na palavra lida e declamada. O de Urubici, por sua vez, ele teve uma relação com a canção que foi muito mais intensa, como aconteceu num espaço que era mais um espaço de noite, né? Então ele teve uma relação com a canção que foi mais intensa, foram mais músicos ou foram músicos numa quantidade tão grande quanto foram poetas. Legal, cara. E quem nunca foi num sarau? Tu acha, como é que a gente vai convidar, assim? Porque, né, geralmente... Pessoal que está ouvindo aqui, muita gente nunca foi, tá, Demétrio? Fala aí pro pessoal. Faz um convite aí, pessoal, e explica mais ou menos. Pronto, assim, eu acho que tem uma coisa muito legal que ela vem na proposta do Quinta, né? Primeiro, assim, desdobrando. Quinta vem disso que é da palavra, não tem a ver com o dia da semana, né? Ele tem muito mais a ver com aquilo que vem da cultura portuguesa do Quinta da Bica d'Água, Quinta de Trás dos Montes, como se fosse um espaço que é um espaço um pouco periférico em relação à questão central da cidade. Pois bem, e como proposta estética, o sarau ele tem uma coisa que não é aquele sarau tradicional de como se pensava os saraus no final do século XIX, no começo do século XX. Ele é mais solto, ele é mais leve. A ideia é para que as pessoas se sintam à vontade para se apresentar, né? Então, um pouco por aí a dinâmica. Eu acho que esteticamente ele tem muito a cara daquilo que é o contemporâneo, assim, de a gente poder se apresentar com uma certa liberdade. E a coisa da palavra maldita, ela brinca um pouco com aquilo assim, quando você está dizendo uma palavra e você escorrega, ou seja, quando você não necessariamente fala essa palavra naquilo que ordenadamente seria correto. Então, ela tem esse do bem dizer, do mal dizer, de como em algum momento ela também pode ser maldita por conta disso que vem da oralidade. A oralidade é muito diferente daquilo que é o texto no papel, né? Então, ela traz um pouco esse elemento da oralidade e é um pouco por aí que a gente adora trabalhar, porque a gente tem experiências maravilhosas. Vou dizer duas. Posso ter um tempinho ainda? Claro, 2 minutinhos. Chapecó, por exemplo, na oficina tinha 2 venezuelanos, que daí nós começamos a trabalhar com a questão da relação da língua portuguesa com a língua castelhana. No sarau teve um haitiano, e aí pronto, a questão da língua portuguesa com a língua francesa e com o crioulo, sabe, com a língua crioula. Então veja que durante os saraus, essa liberdade que se dá para que outras vozes aos poucos vão ocupando espaço.
Acontece o mesmo em Urubici, também tinha. Urubici tinha 3, 4 venezuelanos no espaço, a casa artesabana é de 2 venezuelanas. Então, assim, enriquece no diálogo e na percepção de quanto é rica a nossa língua na relação com as outras e quantas outras línguas também são ricas em relação à nossa. Nossa, e hoje, o que o povo vai ter essa alternância? Vai ser bem eclético? Ora, claro, tem vários convidados e convidadas que vão dar esse toque. A gente sabe que também tem muito daquilo que são as demais pessoas que normalmente colam no sarau, que tem essa liberdade de se apresentar, de dizer seus textos, apresentar um pouco aquilo que está escrevendo. Para nós é uma alegria poder participar, se integrar, conhecer esses trabalhos. Acho que isso é super importante no sentido de se criar essa relação com o outro, com a outra. E aí eu acho que dá para a gente, por exemplo, assim, nesse momento que você abriu, né, esse bloco falando disso, que é essa tristeza que aconteceu no estado de Santa Catarina, sabe? A questão desse lado humano, ele precisa ser aflorado. Com certeza, então, com certeza. Com a questão da palavra, onde essa palavra, na questão do encontro, no encontro das pessoas, no encontro das palavras, no encontro dessas relações, que elas são relações possíveis e elas são relações afetivas também. E pela palavra, né, pelo pensar, eu sempre falo, pelo pensar, pelo escrever, pelo falar, a gente consegue ver as consequências, né? Ver as consequências e sentir, né? Sentir realmente o hoje e o possível amanhã. As pessoas não estão sentindo isso não, Demétrio. Elas só estão vivendo aqui e agora sem consequência. Então, hoje talvez seja um dia para se parar, respirar e pensar. Um dia excelente para o Quinta Maldita. Necessário mesmo. Necessário. Demétrio, temos que encerrar. Eu adorei te conhecer. Venha outras vezes e sucesso. Convido o pessoal aí para o teu Quinta Maldita. Pessoal, hoje à noite, então, a partir das 19 horas, no Ponto Bar e Piadina, ali no centro, na parte leste do centro de Florianópolis, o Sarau Quinta Maldita, estão todos e todas convidadas. Um beijo e um abraço, aguardamos vocês por lá. É isso aí, gente. Bora lá. Bora lá. Demétrio, beijo, querido. Sucesso. Valeu, obrigado. Parabéns.